Olá, meu nome é Felipe Sintra e continuando o curso de PWA, no vídeo anterior a gente viu como utilizar a Fetch API, a gente pegou o XML HTTP Request e colocou como fallback da nossa aplicação e a gente fez a requisição utilizando o Fetch. Então o vídeo só foi uma apresentação da Fetch API, tem vários recursos aí que a gente consegue trabalhar com a Fetch API e também tem particularidades aí que eu gostaria de comentar nesse vídeo. Por exemplo, com o XML HTTP Request, a gente tem a questão do tratamento com callbacks. Então, a gente tem uma lista de callbacks que a gente precisa invocar para fazer o tratamento da nossa requisição. Já na Fetch API, a gente trabalha com promises. Então, o conceito de promise foi introduzido no ECMAScript 2015, que tem um comportamento diferente. Você faz a requisição e você define os passos. Olha, quando você completar algum passo dessa requisição, execute essa função, mas continue a execução da sua aplicação. Então, esse recurso, ele se chama um recurso assíncrono. Ele não vai bloquear a execução da thread principal. Ele só vai deixar essa promise ouvindo, né, qualquer estado ou mudança de resultado daquela promise. Quando houver uma mudança, a gente faz a execução e faz o tratamento. Daí, a gente tem as duas diferenças aí básicas entre a XML HTTP Request e a Fetch API. Com a Fetch API, promise, no caso, a gente precisa de uma introdução, né? É um assunto bem vasto. Se tiver um tempinho, eu gostaria de falar mais sobre o assunto também. Outro item, a gente fez a questão do fallback manualmente. Mas esse não é o tratamento que a gente faz profissionalmente. Quando a gente trabalha numa aplicação real, a gente tem ferramentas que fazem essa questão do fallback automatizado. A gente não precisa estar se preocupando com isso. A gente fez aqui no curso dessa maneira só para a gente entender que existe tratamentos, existe opções que você consegue aí implementar. Outro item também que foi a questão do JavaScript. O HTML e o JavaScript, eles estão no mesmo arquivo. Isso foi uma opção, não é recomendado também. É só uma opção para a gente entender a funcionalidade básica e reduzir a complexidade para quem está começando. Se você está começando, você conseguir também acompanhar esses exercícios. Então, esses são os pontos-chave aí para a gente começar o nosso vídeo, ok? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma organizada no nosso projeto, a gente vai pegar a parte do JavaScript, mover para um arquivo específico, porque aquele JavaScript está começando a ficar longo, e aí a gente está misturando tipo HTML, JavaScript, tudo num arquivo só. Então, não é ideal. Ideal é a gente ter arquivos específicos onde a gente consegue focar. Então esse vai ser o ponto. Por fim, a gente vai fazer um tratamento de erro para a nossa Fetch, a requisição Fetch. Então agora a gente vai pular no nosso Visual Studio Code e a gente vai fazer as alterações necessárias. Então aqui no Visual Studio Code a gente tem o final do nosso exercício. Eu fiz a inclusão do seguinte item. Eu incluí aqui esse Alt Next, que vai ser a saída que a gente vai incluir aqui ao final da nossa aplicação. Eu também vou ter esse Alt Next agora, só gostaria de movê-lo para uma lista, então vou dizer que ele vai ser uma UL. Eu vou incluir uma lista de itens aqui que vai ser referente aos dados que a gente receber. Esse vai ser o passo 1. O passo 2, a gente vai pegar esse arquivo específico aqui, essa parte do script. Vou só pegar ele todo aqui. Vou copiar ele. Então, pegar meu script no meu projeto. Eu vou criar uma pasta JS dentro da Fetch API. Eu já tenho o final aqui, mas a gente vai fazer isso passo a passo. Então, vou criar um novo arquivo. E ele vai se chamar 03 example fetch weather.js. Fiz o arquivo, copiei meu código lá, só remover as tags script aqui que a gente não precisa delas, a gente está no arquivo JS. Vou agora ao nosso exercício. Então, ok, já que a gente moveu o arquivo, a gente precisa voltar no script também, remover esse código
e a gente vai adicionar uma referência ao nosso JavaScript. Então vai ser example fetch weather.js. Perfeito. Então aqui a gente tem somente o HTML. A gente não precisa mais ficar preocupado com HTML e JavaScript no mesmo lugar. Então agora a gente vai voltar no nosso arquivo JavaScript. Então, item 1, aquela parte do XML HTTP request, eu movi só para uma função, para a gente não precisar se preocupar com ela. A gente está aqui, então a gente tem a opção do fallback. Uma única diferença, eu movi a API e a API Service para dentro dessa função, quando a gente constrói o request da URL, para não deixar no escopo global. Então esses itens somente são necessários para essa requisição. A gente tem agora a chamada da API, a gente verifica, né, se tem o suporte ou não, e aqui a gente tem a chamada dos itens. Então, primeiramente, né, o que sobre essa ação aqui, o que a gente consegue ter? Com a Fetch API, eu posso fazer um tratamento de erro, mas ele vai ter algumas particularidades. Como vai funcionar? Quando a gente faz uma requisição que não, por alguma razão, ela não ocorreu, a gente vai retornar um erro. Mas se a gente tiver, por exemplo, uma requisição que retorna um erro da API, esse catch ele não vai ser executado. Ele vai entrar na execução do result, porque a execução foi feita, a requisição foi feita e teve um retorno. Então a gente tem dois itens que a gente precisa tratar. O primeiro é o catch. Quando é que o catch vai ser invocado? Se a URL não existe, se a gente tiver um 404, ela vai ser disparada, ou também se dentro dessas promises aqui algo de errado ocorreu, ela também vai ser disparada. Então vamos aqui dar só um console log para a gente entender. Então vou adicionar o erro aqui e esse catch ele vai nos exibir o erro. Então ok, a gente tem nossa aplicação. Quando a gente executar aqui, inspecionar, então live reload funcionando ok, cliquei em checar o weather, a gente teve o retorno da nossa previsão. Até aqui tudo bem. Agora vamos imaginar o seguinte cenário. Vamos dizer que eu, por acidente aqui, eu botei um S, né? E essa URL ela não existe. Se a gente fizer a requisição na URL que não existe, a gente tem um catch sendo executado, e aqui eu posso fazer o tratamento de erro e especificar qual é o tipo de erro que aconteceu. Nesse caso aqui foi a falha no fetch. Outra situação que pode ocorrer, a gente ter um erro nos parâmetros. Por exemplo, eu criei uma unidade de sistema que não existe. Então a API ela vai receber a requisição, mas ela não vai processar porque esse recurso ele não existe. Então agora eu vou lá no console novamente, voltando no browser com um código novo, eu vou checar essa informação e agora a gente tem um retorno do browser que foi um bad request e a gente tem o catch aqui com o erro dizendo, olha, a gente não pode tratar a propriedade temp. Então por que isso? Quando a gente teve o retorno da função, a gente pediu para a gente processar como JSON o nosso resultado. Mas se a gente for aqui no resultado e verificar o status, vamos ver aqui, se o status for 200, retorne esse JSON, se não, são triple equal aqui, se não, vou só dar um console por enquanto, console.log. Então aqui, se tudo ocorrer bem, a gente vai fazer o processamento, se não a gente vai disparar esse console de erro. Então o código foi reiniciado, aí a gente vai checar novamente, a gente teve a requisição mal feita, a gente aqui tem o erro 400 sendo disparado.
E a gente também teve um problema aqui na propriedade 0. A gente continua a execução, porque no caso, quando esse item é completado, ele vai tentar executar o segundo item. Então o ideal é que nesse caso a gente pare a execução da nossa promise, dizer, olha, essa promise falhou. Então para isso que a gente pode fazer, eu posso aqui criar um novo erro, e esse erro vai ter o resultado, e eu já executo esse erro. Então eu crio um novo erro, passo o código do erro e executo o erro. Então nesse caso aqui, a gente cria um novo erro e dispara o erro, e como instrução a gente vai passar o status da requisição. Então vamos salvar aqui, inspecionar, agora vamos verificar, checar o header. Então o que aconteceu nesse caso, a diferença do resultado anterior é que quando antes a gente não disparava o erro, a gente continuava a execução e a gente tentava exibir os dados, mas a gente não tinha os dados porque a requisição foi feita, né, um bad request aqui. Então nesse momento, quando a gente dispara o erro, a gente pula essa execução da segunda promise e a gente cai direto no tratamento do catch do erro, e assim a gente continua essa aplicação. Então a gente viu como a gente faz o tratamento com a Fetch API. Caso o fetch não funcione, a URL não exista, a gente vai pegar o erro que a fetch não foi, a requisição não foi executada. Caso seja algum parâmetro dentro da nossa requisição, a gente precisa fazer o tratamento dentro da promise. Lembrando porque se a URL existe, ela vai ser executada com sucesso. Mas o resultado dessa requisição, a gente precisa entender o que é que foi retornado. Então, se foi um sucesso, como 200, ou se foi algum erro, como 400, 500. Então, aí a gente pula a execução dos próximos passos, porque a gente não tem um dado, então a gente não precisa executar essa informação. Então é isso, a gente vai fechando esse vídeo por aqui. No próximo vídeo, a gente vai entrar na parte do IndexedDB. A gente vai começar a armazenar essas informações, ok? Um abraço e até no próximo vídeo.